Juízes. Capítulo 6. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas, e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, o Senhor nos desamparou, e nos deu na mão dos midianitas. Então, o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti, e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito, e bolos asmos de 1 efa de farinha, a carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém um anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, e põe-nos sobre esta penha, e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então, subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então, viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah! Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então, Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: O Senhor é paz, e ainda até ao dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. E aconteceu, naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor,
teu Deus, um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então, Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera, e sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque, que estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram, quem fez esta coisa? E, esquadrinhando e inquirindo, disseram, Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então, os homens daquela cidade disseram a Joás, tira para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto, se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Pelo que, naquele dia, lhe chamaram Jerubaal, dizendo, Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. E todos os midianitas, e amalequitas, e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo, e passaram, e puseram o seu campo no vale de Jezeel. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiezritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele, também enviou mensageiros a Asser, e a Zebulon, e a Naftali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus, se has de livrar Israel por minha mão, como tens dito? Eis que eu porei um velo de lã na eira, se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então, conhecerei que has de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque, ao outro dia, se levantou de madrugada, e apertou o velo, e do orvalho do velo, espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça prova com o velo, rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho.